A administração, como a gente já falou até um pouco antes, de modo geral, a via de acesso ao sistema venoso para a administração da terapia são as vias periféricas nos membros superiores e centrais. Então, os membros superiores, vai falar dos braços desse paciente, mas o que a gente recomenda sempre é colocar na via, nas vias centrais, ou seja, nas veias subclávia ou a veia jugular interna ou externa. Essas são as mais recomendadas, principalmente para aqueles que vai ficar muito tempo recebendo esse tipo de dieta. A gente pode estar usando as vias periféricas dos membros superiores, como os braços, em casos aleatórios, vamos dizer, que ele receba essa dieta apenas um dia ou apenas algumas horas, aí a gente pode estar administrando rapidamente nessas vias. A velocidade de infusão das fórmulas de alimentação parenteral varia de acordo com as condições clínicas do paciente. Ou seja, dependendo da condição clínica desse paciente, se você colocar numa velocidade muito alta, ele pode ter problemas de hiperglicemia, e se você colocar, ou seja, numa quantidade muito baixa, pode ter problemas de hipoglicemia. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. A equipe de enfermagem, o enfermeiro tem que estar atento com essas situações de não causar esse tipo de problema, porque pode gerar problemas maiores para ser resolvido com o paciente, dependendo do paciente, é lógico. Então, o que é recomendado na velocidade ideal de infusão da glicose é mais ou menos entre 0,5 a 0,75 de glicose por quilograma hora. Então é mais ou menos assim, mas isso é dependendo de paciente por paciente, então é sempre bom ver o que foi prescrito, o que o médico recomendou, o nutricionista, então é sempre bom estar olhando e ficar atento a essas situações. Os pacientes devem receber 1000 ml da fórmula de alimentação parenteral no primeiro dia. Se estes 1000 ml forem bem tolerados, ou seja, se não surgirem sinais de intolerância à glicose ou outro desequilíbrio metabólico ou eletrolítico, 2000 ml podem ser infundidos no segundo dia. Se for necessário, mais 1000 ml da fórmula podem ser adicionados. Uma regra prática no aumento da velocidade de infusão até 20 a 50 ml hora a cada 1 ou 2 dias, conforme a capacidade do paciente de tolerar mais líquido e a sobrecarga de glicose. Ou seja, vai dependendo de paciente para paciente. Então, se você vê que o paciente está recebendo, está tolerando bem essa dieta, a gente vai aumentando conforme o que ele está suportando, está tolerando essa questão das dietas. Um fato de extrema importância é que as soluções sejam administradas em fluxo contínuo e regular, ou seja, isso aqui é importante. É importante a gente falar porque se você muitas vezes você coloca a dieta, coloca na bomba de infusão ou não, então a gente tem que ficar atento na questão do gotejamento parar. Pode gerar complicações devido ele tá precisando dessa dieta e por um acaso, por algum motivo, essa dieta parou de ser administrada, foi interrompida por algum motivo, por algum entupimento, alguma coisa assim. Então, pode gerar complicações. Então, é sempre bom a equipe, o enfermeiro estar sempre de olho nessa situação para não ter
grandes intercorrências. Complicações. Como todo método terapêutico, a nutrição parenteral não é isenta de riscos e complicações. Na verdade, algumas complicações podem assumir proporções desastrosas e até mesmo fatais, sobretudo se o método for aplicado de maneira inescrupulosa. Então, não é porque é uma dieta, né, gente? Não é porque é uma dieta, uma dieta a gente pode estar administrando de qualquer jeito. Estamos lidando com pacientes, então se for manipulada de maneira errada, pode se tornar um problema gravíssimo, levando o paciente até a óbito. O doente que recebe a nutrição parenteral deve merecer rigorosos cuidados higiênicos, incluindo higiene corporal pronta, remoção das sondas e curativos contaminados, manutenção de vestimentas limpas e adequadas para o exame médico periódico, ou seja, a questão da higiene é sempre enfatizada quando se trata de dietas, de administrar qualquer coisa que seja no paciente. A higiene tem que estar sendo colocada sempre em primeiro lugar e é sempre enfatizada nesses casos. O máximo rigor deve ser observado com as técnicas de asepsia e antisepsia no manuseio do instrumental e frascaria quando do preparo das soluções nutritivas finais. A pessoa responsável por essa tarefa deve estar inteiramente conscientizada quanto à gravidade dos riscos de contaminação dessas soluções. As soluções nutritivas usadas no aporte nutricional podem constituir um excelente meio de cultura de bactérias e fungos. Ou seja, mais uma vez, sendo colocada essa questão de estar atenta às questões higiênicas, né? Pode estar proliferando fungos, bactérias, entre outras situações que podem levar à infecção desse paciente. Então, as complicações podem gerar o que? Hiperglicemia por excesso da administração da dieta, hipoglicemia por não estar sendo administrada suficiente glicose nesse paciente, sobrecarga de aminoácido, acidose metabólica, hipervitaminose, bacteremia, ou seja, essas questões geradas ou do excesso ou do pouco da pouca administração. Os cuidados de enfermagem, mais uma vez a gente vai ver aqui, é o que? É verificar rótulo, observando nome do paciente, composição da solução e gotejamento, orientar o paciente com relação ao que vai ser feito, a administração do que vai ser administrado. Sempre é bom estar enfatizando tanto para o paciente como para quem estiver acompanhando o que será administrado, como será administrado nesse paciente. Lavar as mãos antes e depois da administração da dieta. O doente que recebe a nutrição parenteral deve merecer rigorosos cuidados higiênicos. Mais uma vez, questão de higienização é sempre o foco principal nessas situações de administrar qualquer coisa que seja em um paciente. O máximo rigor deve ser observado com as técnicas de asepsia e antisepsia, manuseio de instrumental, frascaria, toda essa situação tem que ter o maior cuidado possível. Manter a via venosa central exclusiva para a infusão de nutrição parenteral, ou seja, como eu falei lá, aquele catéterzinho com 3 lumen, você reservar 1 lumen só para nutrição, aí os outros lumen você pode estar colocando para medicações, entre outras
coisas. Realizar curativo com técnica séptica a cada 24 horas, ou seja, sempre está limpando, sempre está realizando essa asepsia, essa limpeza do local onde está colocado esse catéter. Observar o local da inserção quando a fixação do catéter, edema, dor, rubor, hiperemia e presença de secreção, ou seja, sempre que for limpar, sempre que for trocar esse curativo, você está olhando se não tem alguma inflamação, se não tem alguma presença de rubor ou qualquer tipo de infecção que possa ser observável. A localização central do catéter deve ser confirmado por raio-x antes de iniciar a nutrição parenteral. Ou seja, tem que ser confirmado por raio-x, porque se estiver fora dessa veia, pode estar administrando fora da corrente sanguínea, o que pode gerar uma complicação muito grande com esse paciente. Então é isso, gente. Falamos um pouco sobre a nutrição parenteral, falamos também na videoaula passada sobre a nutrição enteral, e é isso que a gente tem a passar para vocês e enfatizar que vocês pesquisem mais sobre essas nutrições para ter um melhor conhecimento, porque a gente vai passar uma prova sobre essa nutrição enteral e parenteral. Isso aí, valeu!